Então, o gabarito já está num anexo separado. Gostaria que, se vocês não tivessem resolvido, não olhassem ainda o gabarito e assistissem esse vídeo, porque é importante que vocês tentem primeiro. Então, aqui eu só vou fazer alguns comentários, tá? Chamar atenção para alguns detalhes. Então, o primeiro exercício, que é de transformação de unidades, lá na aula 1, a gente tem um material que explica como é que a gente faz para passar de metros para quilômetros, de quilômetros para metros e assim por diante. Então, aqui na letra A, a gente precisa dividir por 1000, na letra B, a gente multiplica por 1000, na letra C, a gente multiplica por 100.000. A letra C também vocês podem fazer passando de quilômetros para metros, e a resposta que vai estar em metros passar para centímetros. Então, não importa se vocês fizerem um processo só ou mais do que um. Lá na aula 1, eu coloquei uma folhinha em que mostrava de uma unidade para outra, então vocês podem ir modificando, então, o número, fazendo a transformação de uma unidade para outra até chegar onde vocês querem, tá? Aqui as minhas canetas foram falhando, então aparece um pouco de cada cor. Qualquer coisa, vocês me chamem depois no particular, que eu explico melhor. De metros para milímetros, a gente multiplica por 1000, já diz milímetros, né, quando está em metros. De milímetros para centímetros é só 10, daí quando é do menor para maior unidade, a gente divide, e quando é de uma unidade maior para uma menor, a gente multiplica. Por isso que, se vocês forem ver, de vez em quando a gente multiplica, de vez em quando a gente divide, dependendo da situação. Então, qualquer dúvida, voltem lá na aula 1, no finalzinho da aula 1, tem as tabelinhas que explicam o passo a passo. E coloquei também alguma coisa aqui, em horas, minutos, dias, e em quilogramas e gramas. Então, esse daqui, que ele é mais composto, ele tem horas e minutos. Eu aconselho passar antes as horas para segundos, depois passar os minutos para segundos, e depois somar as duas respostas, tá? Direto de segundos para horas, só dividir por 3.600, de dias para horas, multiplicar por 24, gramas para quilogramas e quilogramas para gramas é sempre 1000. Então, quando é de gramas para quilogramas, divide, quando é quilogramas para gramas, multiplica. Então, resultados ali do número 1. Número 2, como nós já tínhamos falado em sala de aula, eu vou trabalhar mais o quadrado e o retângulo nessa primeira etapa, por mais que a gente viu outras figuras também, tá? Aqui ficou apagada a unidade de medida do perímetro, vamos completar que ela apagou, é só, não é centímetros, é metros. Não vai ao quadrado, deixa eu colocar aqui certinho, ela é metros. E a área, que é um lado vezes o outro, 6 vezes 6, 36 da área, assim, é ao quadrado. O perímetro, tanto faz se eu somar os lados ou se eu fizer 4 vezes 6, já que são todas medidas iguais. Para o retângulo, então, fazendo o perímetro é só somar todos os lados, 40, e para encontrar a área é um lado vezes o outro, então é 16 vezes 4, sempre lados diferentes, que são chamados de base vezes altura. Nunca 16 vezes 16 ou 4 vezes 4, tá? Tem que ser medidas diferentes. A número 3, dentro de árvore das possibilidades, dos caminhos, de probabilidade, uma parecida com o que a gente fez em aula, só que com outras bolas, outras quantidades. Daí aqui eu fiz o total de bolas, que são 20 somando. Se eu quero a bola azul, eu tenho 6 de 20. Se eu quero a bola vermelha, eu tenho 10 sobre 20. E se eu quiser a bola amarela, são 4 sobre 20. Aqui eu fui um pouco além. Como agora você já tem um conhecimento mais amplo, eu já fiz uma simplificação dessas frações, tá? E fui além fazendo a porcentagem. Como que eu sei quanto que é 3 sobre 10 em porcentagem? Então, é o que eu falei, eu multiplico por 100 para passar esse valor para porcentagem, né? Então, 3 sobre 10 vezes 100 é 30%. O 1/2 vezes 100 é 50%. E o 1/5 vezes 100 é 20%. Se eu somar 30 mais 50 mais 20, tem que dar 100%. Então, a primeira situação, a letra A, era a bolinha azul. Então, 30% são azuis, 50% são vermelhas e 20% são amarelas. Então, eu só quis explorar um pouquinho mais e falar de porcentagem também. Mas, vocês podem parar no 3 sobre 10, no 1 sobre 2 e no 5 sobre 2, que são essas frações simplificadas. Coloquei uma questão de cartas, nós não tínhamos feito nenhuma de cartas em aula, mas é dentro ainda do mesmo assunto.
Então, eu trago uma explicação aqui, que um baralho com 52 cartas tem 26 vermelhas e 26 pretas, possui 4 naipes, copas, ouro, paus e espadas. Aí eu quero saber a probabilidade de tirar uma carta vermelha. Se ao todo eu tenho 52 e as vermelhas são 26, é 26 sobre 52. Se eu simplificar o 26 sobre 52 e eu dividir tudo por 26, eu vou achar um meio. E um meio é a metade, então é 50%. E se for uma carta de ouro? Então, se são 4 naipes, eu vou pegar 52 cartas e vou dividir por 4 naipes. Eu vou ter 3 cartas de cada naipe, 3 de ouro, 3 de espada, 3 de paus, 3 de copas. Eu quero só as de ouro, então eu tenho 13 de ouro sobre 52, que é o total. Se eu dividir por 13, simplificar dá 1/4. 1/4 é 25, 25%. Número 5, eu quero 50% de 600, a gente fez uma parecida em aula, então 50% é 50 sobre 100 vezes 600. Simplifiquei cortando zeros e descobri que é 300, ou seja, a metade. Número 6, um exercício de uma pesquisa para comprar um celular, daí tem o valor de mercado, né, da loja, e eu tenho 2 opções. Se eu pagar à vista, eu vou ganhar 5% de desconto. E se eu quiser pagar ele parcelado, eu vou pagar 20% mais caro. Então, o que eu fiz? Primeiro, a conta de 5%, que é o valor do à vista. Se eu fizer 5%, vai dar 60. Então, eu vou pagar R$60 a menos se eu pagar à vista. 1.200 menos R$60, 1.140. Se eu fizer parcelado, eu vou pagar 20% a mais. 20% a mais de 1.200 é 240. Então, quer dizer que 240 é o valor de juros que eu vou pagar mais. Eu vou fazer 1.200 mais 240, vai dar 1.440. Então, eu vou decidir se eu prefiro pagar 1.140 ou 1.440. Um é à vista e o outro é parcelado. Regra de 3, 18 litros para 60 metros de parede e quantos litros para 450 metros de parede? Organizei, multipliquei cruzado, descobri que são 135 litros. E a 8 são 6 peças de plástico para um ventilador. Se eu quero 25 ventiladores, dá para fazer direto, né? Porque vai ser só multiplicar. Então, regra de 3, eu só vou cobrar a diretamente proporcional, não a inversamente, conforme foram nossas aulas que eu fiz gravadas na segunda-feira, tá? Então, só coloquei 2 de diretamente proporcional. E o último exercício, um gráfico, quem estava na aula gravada de segunda, eu falei da importância de fazer um determinado exercício da nossa lista, né? E eu trago um parecido aqui. Fala de uma empresa dentro da área automobilística, que daí tem números de defeitos em alguns equipamentos, né? Aí, eles descobriram, durante um mês que eles acompanharam, que deu 89 defeitos encontrados. E aí, eu mostro através de um gráfico esses defeitos e eu quero saber qual o local que apresentou mais defeitos e quantos foram esses defeitos e o local que apresentou menos defeitos e quanto que eles foram. Então, eu trouxe, através de um gráfico de pizza, algumas áreas. Então, assim, tem o setor de pré-usinagem. Aqui eu tentei melhorar nas cores, porque naquele outro exercício eu sei que eu fiquei devendo uma cor melhor para vocês. O tratamento térmico é um outro setor da empresa, a fundição, a usinagem e o tratamento superficial. Então, nós temos 5 áreas dentro da empresa, tá? Aonde o produto foi passando. E a quantidade de defeitos que cada uma dessa área apresentou. Então, aqui eu tenho a porcentagem e eu pedi na letra A onde ocorreu a maior porcentagem e na letra B onde ocorreu a menor. Então, a maior nós podemos ver que é 52%, que está aqui, e a menor é 10% que está aqui. Então, a maior foi na usinagem e a menor foi na fundição. E de quanto que foi isso? Então, eu tenho que achar quanto que é 52% das 89 peças defeituosas. Então, 52 sobre 100 vezes 89, eu achei 46,28. Então, aproximadamente 46 peças, né? E 10%, 10% dos 89 deu 8,9, praticamente 9 peças. Claro que deu número com vírgula, porque eu inventei aqui as porcentagens, tá? Mas a gente não poderia fazer 46,28 peças, né? Ou a gente faz 46 ou a gente faz 47. Mesma coisa aqui, ou são 8 ou são 9, é por isso que a gente fala aproximadamente 46, aproximadamente 9, porque eu considerei o mais próximo
do valor se eu arredondasse, tá? Então, essa era uma pré-prova, uma revisão, digamos assim, para vocês terem um maior conhecimento e estarem melhor preparados para a nossa prova. Então, nos veremos agora na prova de segunda. Uma boa sorte para vocês, um bom estudo e um bom final de semana.